Ah, paz do Senhor Jesus aos meus irmãos. No tempo que eu não tenho gravado nenhum vídeo aí pregando a palavra do Senhor, eu tenho pregado para muita gente, graças a Deus, né? Tenho pregado, né, nos cultos. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos, né, da vivência que a gente passa, né, do nosso dia a dia, das lutas. Porque nem toda dificuldade, irmão, que passamos é castigo. Nem toda dificuldade que passamos é maldição. Mas se você recebeu o chamado do Senhor, meu irmão, saiba que não foi em meio a aplausos que Deus te chamou, não foi em meio aos holofotes, não foi em meio à festança, mas em meio às dificuldades que nós estávamos passando naquele momento. Em meio à tristeza, em meio à depressão, muitas vezes a gente não sabendo mais o que fazer, para onde correr, muitas vezes já pensando em tirar a própria vida. Quantos não pensaram isso, irmão? Quantos não passaram por essa situação? Mas é em meio a essas dificuldades, meu irmão, que o Senhor vem e estende as suas mãos para mim e para você. Deus estendeu as suas mãos nas horas mais difíceis, quando já estava tudo impossível, onde a gente já pensava em acabar com tudo. É neste momento, meu irmão, que Deus entra e Ele fala para você: vem. É no meio da dificuldade, é no meio da luta, que Deus se mostra para você que Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, e que além do nosso Senhor Jesus Cristo não há outro. Você pode recorrer a quem for, a quem você quiser, ao homem, ao pau, à pedra, a tudo, mas nada vai te socorrer se não for o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque é somente a Ele, meu irmão, é somente Ele que morreu por mim e por você. Foi Ele que entregou a sua própria vida pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e carregou sobre si as nossas dores, as doenças, levou tudo sobre si, irmão. E nós temos que ser gratos ao Senhor, porque foi na hora da dificuldade, foi na hora da dor que Ele veio e estendeu as suas mãos para mim e para você. Eu estou pregando aqui, irmão, não é para ímpio, não é para quem não conhece a palavra. Eu estou pregando para você que é cristão, que recebeu o chamado de Deus, que está na presença de Deus, que você dê valor naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, que você jamais esqueça quem é Deus na sua vida. Está passando dificuldade, está passando por tribulação, é assim mesmo, irmão, é assim que Deus quer. Porque se você não passar dificuldade, não passar nenhuma tribulação na sua vida, você vai esquecer de Deus, você não vai precisar dele. Porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, presente nas horas das tribulações. Na tribulação o Senhor está presente em nossas vidas, está conosco. É nessas horas, irmão, que você acha que Deus está longe, que Deus não está te vendo, é nessa hora que Ele está de mãos dadas com você e você não percebe. Porque você passa a olhar para o homem, passa a olhar para as pessoas, começa a pedir ajuda para um, para outro, e esquece de quem realmente está do seu lado. Você está com problema de financeiro e não sabe como resolver. Você fala, rapaz, você tem como me ajudar, não sei o quê. Ninguém te ajuda, irmão, porque ninguém vai te ajudar. Porque você está numa situação do impossível, uma situação que somente o Deus do impossível pode resolver para você. Se você bem prestar atenção, irmão, nas escrituras sagradas, eu estou falando para você que lê as escrituras sagradas, estou falando para você que já é convertido, você que é cristão, mas que necessita ainda mais da palavra do Senhor, assim como eu necessito todos os dias. Se você prestar bem atenção na palavra, nas escrituras sagradas, nenhum homem que Deus chamou, que Deus disse vem, recebeu tudo de mão beijada. Quando Deus chamou Davi, irmão,
Ele não colocou uma coroa na cabeça de Davi e falou, agora você é rei. Não, Deus colocou um gigante na frente de Davi para que ele derrubasse aquele gigante. Mas foi a fé de Davi, a obediência de Davi que ele já tinha no Senhor, que ele conseguiu derrubar aquele gigante, não somente com a pedra, mas também com as palavras. Mas também com a fé que ele tinha em Deus. Golias chega, olha para Davi e vê Davi daquele tamanhozinho e fala, sou por acaso um cão para que você venha com paus contra mim? Hoje mesmo te lançarei sobre as aves e as feras do campo para te devorar. Mas Davi, todo fervoroso, cheio do Espírito Santo, Davi fala para Golias a seguinte frase, você vem contra mim com escudo, com lança e com espada e capacete. Eu vou contra ti em nome de Deus dos exércitos, Deus de Israel. Aleluia, meu irmão. Nada fica de pé diante de Deus, irmão. Quando você coloca Deus na frente, Deus em tudo, nada fica de pé. Pode vir o gigante que for. E Deus hoje quer derrubar esse gigante da sua vida, meu irmão. Tenha fé, meu irmão, tenha atitude, assim como Davi teve. E não pense que Davi, depois que derrubou o gigante, se tornou o rei, se tornou o maioral. Davi foi perseguido por Saul. Quantas vezes Saul não lançou a sua lança contra Davi para tentar o matar? Quantas vezes Saul não foi atrás de Davi para tentar matá-lo? Mas Davi perseverou. Quantas vezes Davi teve Saul em suas mãos e não feriu Saul, porque Saul era ungido de Deus. Olha só, irmão, a crença de Davi em nosso Senhor, longe de mim fazer mal ao ungido do Senhor, glória a Deus. Não foi fácil para Davi receber a coroa, ele teve que passar por um processo, assim como eu e você passamos em nossas vidas. Quando nós estamos no deserto, estamos no meio do caos, irmão, no meio da tribulação. Saiba que isso, irmão, é aprendizado em nossas vidas. Para que hoje você esteja aí na presença do Senhor, fazendo a obra, buscando a palavra, passando as lutas, porque se você não tiver luta, meu irmão, você não está com Deus. Porque, irmão, se nós não tivermos luta, irmão, às vezes a pessoa que não tem luta, ela não precisa de Deus. Eu tenho Deus para quê? Minha vida está tranquila, né? Eu preciso de Deus para quê? Se está tudo fluindo bem, não precisa estar indo para a igreja, não precisa estar orando, não precisa estar nada, porque está tudo fluindo. Mas sabe que Deus não está nesse negócio, meu irmão. Deus não está nesse negócio. É melhor, meu irmão, passar as dificuldades com Deus do que tudo sem Deus. A palavra nos fala do que adianta ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Irmão, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a nossa alma. Porque ela nunca morre. Mas ela tem destino. O Senhor nos fala que nós devemos temer somente a Ele, porque só Ele pode lançar a nossa alma tanto no céu como no inferno. E qual caminho você quer seguir, irmão? Qual a direção? É em meio à dificuldade, meu irmão, que nós buscamos o Senhor. É em meio à dificuldade que nós botamos o joelho no chão. É em meio à dificuldade que nós clamamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é nessa hora, meu irmão, que Ele vem com as suas mãos estendidas e coloca sobre você para te abençoar, para livrar de todo o mal, para tirar aquele peso, aquela carga, tirar o jugo. Ele tira o jugo. Quando Deus disse para José também, irmão, vem, Deus não colocou José sentado no trono como governador do Egito. Primeiro José teve que descer até o poço. Depois foi vendido como escravo. Depois foi preso injustamente. Mas só depois desse processo, meu, dessa luta, depois de anos e anos e anos, porque se você lê a palavra, irmão, parece que aconteceu hoje e acabou amanhã, mas não foi assim.
Foi anos e anos que José passou ali, meu irmão, aquela tribulação. Que ele foi escravo. Depois foi governador da casa. Depois foi preso. Aí só assim, depois de tudo isso, que ele conseguiu chegar ao topo, ao trono, que Deus preparou para ele. Que Deus preparou lá atrás, quando ele sonhou, ainda quando jovem, ele conta para os seus irmãos que o sol e a lua e as estrelas se prostravam sobre ele, para ele. Eu já estava falando para ele que ele seria uma autoridade máxima no país e que todos estariam aos seus pés, principalmente os seus pais e os seus irmãos. A promessa de Deus em nossas vidas, irmão, ela se cumpre. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, tudo que Deus prometeu para mim, vai se cumprir. Mas é necessário passarmos, meu irmão, pela peleja, é necessário passarmos, meu irmão, pela tribulação. Porque Deus prova aqueles que Ele ama. É isso que a palavra de Deus tem para nós. Quando Deus chamou Moisés, mas Ele não chamou Moisés e já deu a liderança, você agora é um grande líder, né? Pega o povo e leva para fora, porque você agora tem tudo em tuas mãos. Não, irmão, Moisés ele sofreu bastante quando ele estava ali na casa de Faraó, quando ele estava ali no bem bom. Todos acham que ele estava no bem bom, mas Moisés estava sofrendo por ver o teu povo sofrer, por ver seu povo padecendo, teu povo sendo escravizado, teu povo sendo maltratado. Moisés sentia tudo isso, irmão, ele sentia tanto que quando ele vê um egípcio maltratando um dos seus, ele vai lá e mata ele e foge para o deserto. E aí começa a grande jornada de Moisés no deserto. Ele tem que caminhar vários e vários dias até encontrar uma pessoa que te desse ali uma moradia. Mas Deus manda ele voltar para o Egito para buscar o teu povo. E não foi fácil, irmão. Não foi fácil Moisés tirar o povo daquele lugar. Mas Deus deu honra a ele, levou ele ao Egito, e ele tirou o povo do Egito, mas ele teve que atravessar todo um deserto. Para que ele não entrou na terra prometida? Para que Moisés fez tudo isso? Ele não entrou na terra prometida para o homem, mas ele entrou no reino de Deus. Essa, minha irmã, é a verdadeira vitória que Moisés teve. Ele entrou no reino de Deus. Lá em Judas 1:9, na parte A, a palavra nos fala que, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, o diabo estava querendo pegar o corpo de Moisés para quê, irmão? Mas o arcanjo Miguel não deixou. A palavra nos fala que o arcanjo Miguel repreende Satanás e fica com o corpo. Mas o corpo de Moisés, ele foi transfigurado e levado aos céus, levado ao reino. Ué, irmão, mas onde é que está escrito isso? Lá não está escrito isso. Ah, está escrito, você que não vê. Porque se o anjo contendeu com o diabo pelo corpo de Moisés, irmão, ele levou o corpo de Moisés aos céus. É tanto que lá em Mateus 17:3, a palavra nos fala isso, que lhe apareceu Moisés e Elias ao Senhor Jesus Cristo. É porque ele está lá na glória. E ele desceu para falar com Jesus. A palavra nos fala que quando Jesus estava lá no monte de Getsêmani, Jesus nunca esteve só. A palavra fala que vem Moisés para consolar Jesus, vem Elias consolar Jesus. A palavra fala que vem um anjo para consolar Jesus.
Mas foi necessário, irmão, Moisés passar no deserto para ele receber a vitória. A palavra nos fala que aquele que perseverar até o fim, meu irmão, será salvo. Mas o que é perseverar até o fim, irmão? Como é que eu vou fazer essa perseverança? Irmão, é renegando a carne. É tendo renúncia de tudo aquilo que não convém aos olhos do Senhor. Se você rouba, não roube mais. Se você matava, não mate mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você bebia, se você se prostituía, se você fazia tudo que não era agradável ao Senhor, não faça mais. E a luta que você vai ter é essa, meu irmão, é a vontade da carne de praticar esse tipo de coisa o tempo todo. De cobiçar, de mentir. Então, irmão, a luta ela é tremenda, ela é 24 horas, então você vai ter essa peleja todos os dias na sua vida. Mas a palavra nos fala o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem que se sujeitar a Deus todos os dias, por isso que a palavra nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, a perseverança é em meio à dificuldade, é em meio às lutas. Nem toda luta é castigo, é maldição, é aprendizagem. É que nos dá força para cada dia mesmo nós lutarmos, cada dia nós podermos ser vitorioso. É você chegar ao fim do dia e falar: obrigado, Senhor, por mais uma vitória, meu Pai, que eu conquistei neste dia de hoje. Por eu ter superado todos os desejos da minha carne, por eu ter superado, resistir às tentações, por não ter superado tudo. Mas sabe que outro dia, meu irmão, você vai ter a mesma luta. Não pense que se você orar e falar: eu orei hoje eu estou guardado. Não, irmão. Eu orei, eu jejuei, eu estou guardado. Não, meu irmão, a tentação ela vai vir todos os dias. As setas do inimigo, ela vem todos os dias, toda hora. As armadilhas estão preparadas e prontas. Se você não estiver atento, você cai. Mas a palavra nos fala também que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, se você cair, meu irmão, se levante o mais rápido possível. Não deixe que o erro, a falha, o pecado, a iniquidade domine o seu coração, a sua mente. Achando que Deus não vai te perdoar, que Deus não vai... Meu irmão, se arrependa de imediato, volte ao primeiro amor. A palavra nos fala que nós devemos voltar onde nós caiu, se levantar novamente na presença de Deus. Isso é um segredo, irmão, é lutar todos os dias. Foi debaixo de dificuldades e peleja que esses homens foram chamados para obedecer. Foram chamados para pelejar. Foram chamados, irmão, para passar por lutas. Foram chamados, irmão, para aprender diante do Senhor. O Senhor botava dificuldade, mas o Senhor levantava. O Senhor dava força. O Senhor sempre te dá a ferramenta certa mesmo para você vencer qualquer tipo de dificuldade. Basta a gente enxergar, a gente ver o que Deus tem para você. O que Deus está fazendo para você. Muitas vezes Deus bota a solução do seu lado, mas você não olha a solução do seu lado. Você olha lá para o outro lado, você olha para mais longe. Olha para o homem. Olha para a força do braço. Olha para si próprio. Mas não olha para Jesus Cristo, que está aqui, ó, de braços abertos, te esperando, falando: vem, filho, vem, filho. Então é no meio das dificuldades, meu irmão, que devemos ser fiel ao Senhor, obedientes, tementes a Deus. João 14, 23 diz: Jesus lhe responde: se alguém me ama também e me obedece, Deus o amará, e viremos a viver com ele. Vendo? Então, meu irmão, a fonte é Jesus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A palavra também nos fala que ninguém vai a Jesus se Deus não o enviar. Olha só, Deus envia o homem até Jesus e Jesus o conduz o caminho até Deus.
E Deus chamou eu e você, meu irmão, em meio à dificuldade, em meio ao desespero, em meio a querer tirar a sua própria vida. Deus estendeu a mão para você hoje estar aqui, para você hoje estar ouvindo a palavra. Hoje veio essa palavra no meu coração. Hoje eu tinha que expressar o que o Senhor tem feito por mim e por você, para que você dê uma acordada na presença de Deus. Porque os tempos, irmãos, estão chegando. A cada dia que passa, estamos mais próximos da vinda de Jesus. A cada dia que passa, meu irmão, Jesus está um passo a chegar, a voltar. E nós não podemos ser pegados desprevenidos. Nós temos que estar esperando a volta do Senhor. Em meio à tribulação, em meio à dificuldade. A paz do Senhor não fala, o Senhor Jesus não fala que Ele está conosco. Na hora, meu irmão, da dificuldade, na hora da tribulação, Ele está presente. Então é necessário, irmão, é necessário obedecer, é necessário passar pela dificuldade, é necessário crescer em meio à dificuldade, é necessário você entender e aprender que você não está só, mas que o Senhor Jesus, Ele está contigo hoje para todos sempre. Amém. Que essa palavra, irmão, entre no seu coração, na sua mente, e que você tenha mais confiança no Senhor. Não importa o que você está passando, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do deserto, não importa, meu irmão, se você caiu num poço, se você foi preso, se você foi escravizado pelo diabo, não importa, irmão, mas o que importa é que você confie no Senhor, porque Ele vai te trazer de volta. Ele vai, meu irmão, te restituir, espiritualmente falando. Não estou falando de bens materiais, de nada. Eu estou falando, meu irmão, da sua alma. É do que necessitamos. Porque este mundo, meu irmão, ele não tem mais nada para nós. Ele não tem nada para nos oferecer de bom. Tudo que ele tem para oferecer de bom, meu irmão, é bom para a carne. Mas para o espírito não é. Porque tudo que aquilo que é bom para a carne, meu irmão, não é bom para o espírito. Porque a carne faz com que você esqueça quem é Deus na sua vida. Os prazeres da carne fazem com que você se afaste de Deus. Então, meu irmão, tem que ter renúncia. Tem que pegar a sua cruz. Nós devemos seguir o Senhor, ser fiel. Ser fiel ao Senhor. Salomão, ele tendo tudo, ele foi infiel a Deus. Mas Jó, perdendo tudo, ele foi fiel a Deus. Olha só, irmão. Adão, em meio ali de um jardim, com tudo que ele precisava, ele pecou contra Deus. Ele trouxe o pecado à humanidade. Mas Jesus, em meio ao deserto, ele trouxe a salvação para mim e para você. Irmão, que essa palavra venha nos abençoar, que você venha meditar. Que essa palavra possa entrar no seu coração, na sua mente, e que você possa praticar. Porque é através da prática da palavra, meu irmão, que nós vamos aprender a superar todas as dificuldades, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.